Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de transição energética. Hoje quem vai tocar o episódio comigo é o meu sócio Fernando Xavier. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, obrigado. Olá, Alessandro. Olá, Daniel. Vamos já, o Fernando já deu spoiler. Aqui estamos recebendo hoje o Alessandro Gardeman, presidente da Abiogás, que vai trazer um dos vários temas fascinantes quando a gente fala de transição energética, que é o biogás. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Fernando? Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns ao Machado Meyer por organizar essa série de discussões tão pertinentes e tão importantes nos nossos dias atuais e cuidando das nossas futuras gerações. Já pegando esse gancho, a gente sempre começa do macro aqui. Então, nesse contexto da transição energética, que temos muitos movimentos acontecendo em todas as etapas da cadeia e da forma que a gente enxerga a produção e o consumo de energia, conta para nós um pouquinho do biogás, sem ainda entrar nos problemas e sucessos nacionais, nos cases internacionais, só para quem está nos escutando e ainda não se deparou com o biogás no seu consumo de energia ou no seu trabalho, como é que o biogás se encaixa nesse quebra-cabeça da transição energética? O biogás ele é produzido a partir de resíduos da agroindústria do saneamento e da decomposição dessa matéria orgânica, produzindo basicamente um composto de metano e CO2. Metano nada mais é que gás natural, só que em vez de levar bilhões de anos para fazer, ele é produzido dentro de um processo controlado, quer dizer, uma fábrica de produção de gás renovável. Talvez uma definição técnica que a gente gosta de brincar é tudo que fede tem espaço para fazer biogás. Então, já que a gente está num clima mais descontraído, assim, a nossa definição técnica, tudo que apodrece tem potencial para produção de biogás. E eu acho que, inclusive, é diretamente proporcional à capacidade de produção de biogás em relação à capacidade de exalar odores. Essa ficou bem fácil, gostei. Só antes de passar para o Fernando, a outra ponta interessante de explicar para quem ainda não conhece o biogás é onde ele é utilizado, né? Depois do processo industrial que você mencionou, de tudo que fede, como é que a gente usa ele, como é o uso energético dele? E essa talvez é a beleza do biogás, a partir do momento que ele é produzido e você tem essa molécula, todos os usos que o gás natural é usado. Então, no mundo, os sistemas que estão dando garantia à transição energética para solar e eólica intermitente são térmicas a gás natural. Então, aqui no Brasil, com esse potencial enorme de biogás, a nossa visão é por que não fazer isso com térmicas a biogás, né, que tem as mesmas características operacionais de uma térmica a gás natural. Você pode vender esse gás, injetar no duto, né, de gás natural e distribuir gás natural renovável. Você pode vender em posto e abastecer caminhões. O agro consome muito diesel, pode substituir diesel por gás natural no transporte pesado. É uma excelente solução renovável para transporte pesado que ainda não tem solução, né? Mas hoje você já tem caminhões a gás, trens a gás, navios a gás. Tudo isso pode usar biogás como fonte de combustível. E também a descarbonização da indústria. Toda a indústria pesada que usa gás natural, no começo de setembro, teve um anúncio de duas empresas, uma das empresas associadas nossas, que anunciou a primeira venda de gás natural renovável, biometano, para a produção de amônia verde em escala industrial. Então, você usa a mesma indústria que estava fazendo amônia fóssil e vende biometano fazendo amônia verde. Então, o biogás é solução para tudo aquilo que é difícil de descarbonizar por rota elétrica. Ele é uma solução renovável com uma pegada de carbono excelente. Tem 95% das emissões de CO2. Então, acho que esse é a beleza, né? E está ficando cada vez mais claro no mundo também a importância da redução das emissões de metano. Acabou de ser assinado um acordo também no começo de setembro entre a União Europeia e os Estados Unidos, focado exatamente na redução das emissões de metano, especificamente, além do CO2. Todo mundo sabe que o metano é muito mais, tem até 90 vezes mais, o efeito climático dele é mais poluente que o CO2. Alessandro, no Brasil, o biogás ainda é uma novidade, né? Melhor, a inclusão do biogás na matriz energética, assim, num nível relevante. Como que você enxerga o cenário desse mercado hoje e o crescimento dele? Fazer biogás sem processo industrial é fácil, né? Você vai lá,
cobre um buraco, quando você vê, você está gerando biogás. Então, ele foi sempre, apesar de ser uma molécula de metano renovável, que se faz esse monte de coisa, até gasoquímica, ele era muito desvalorizado no Brasil, né? Então, na década de 80 teve bastante coisa, no começo dos anos 2000 teve bastante projeto, mas não focado na eficiência energética. Então, a gente era menos de 0,01% da matriz energética brasileira, da matriz elétrica, né? E a gente utiliza menos de 2% do potencial de produção de biogás no Brasil. O Brasil tem o maior potencial de produção de biogás do mundo. Enquanto a União Europeia já tem 13 gigawatts instalados, quer dizer, quase uma Itaipu, o Brasil tem menos de 300 megawatts instalados. Nessa última década, a gente cresceu 30% ao ano, multiplicou por 18 a nossa produção, mas ainda somos pequenos, ainda utilizamos apenas 2% do potencial. Temos muito para crescer. E a grande visão que a gente tem, e eu olho para esse mapa que está atrás de você, Fernando, do Brasil, e se você olhar a infraestrutura de gás no Brasil, ele é um negócio extremamente limitado à costa e é um gasoduto único atravessando da Bolívia através do estado de São Paulo, né? Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo. E a nossa oferta de gás é exatamente ofertar gás no Brasil inteiro, dentro desse potencial que a gente acabou batizando de pré-sal caipira, que é produzir gás no interior e onde o Brasil cresce, democratizando o acesso à molécula de metano. Eu acho que essa é a grande visão e a grande visão que o Brasil pode ter, né? Acelerando, super alinhado com a nova lei do gás, né? Acelerando essa universalização do acesso ao gás no Brasil. A gente enxerga em 2030 o Brasil fazendo 30 milhões de metros cúbicos de biometano por dia. Quer dizer, 1,5 vezes que a gente está importando do Gasbol hoje, que equivale a 25% do potencial brasileiro hoje desperdiçado. É lógico que a quantidade de resíduos do Brasil cresce, né? Então, assim, a gente acha que até que é conservadora essa meta nossa. Como que você enxerga os obstáculos para que essas estimativas se concretizem? A gente entende, é falta de informação. A gente tem que valorizar e entender as potencialidades disso. E também o biogás, ele só tem essa competitividade toda no Brasil. O Brasil, dada a escala e dadas as condições, né, de oferta de gás, o Brasil tem essa capacidade única de fazer um negócio precisando de pouco subsídio, né? Mais uma política de incentivo. Mas, por outro lado, não tem uma tecnologia plug and play que a gente pode trazer do exterior e instalar aqui. Tem um processo que tem que ser desenvolvido, tem soluções locais que precisam ser implementadas, né? Então, a gente está com um trabalho super legal na Biogás, para montar um fundo garantidor que entenda os riscos dos projetos e facilite o financiamento desses projetos, porque é uma novidade, isso é uma característica brasileira, então a gente está querendo multiplicar a capacidade de investimento dos empreendedores que estão tentando desenvolver projeto de biogás. Obviamente que vocês olharam muito o benchmark internacional, onde, pelos seus números, já dá para ver o quanto que estão à nossa frente, e também me parece claro que vocês fizeram um diagnóstico para chegar na necessidade do fundo garantidor. Então, a minha pergunta era, o que esse diagnóstico mostrou para levá-los a essa ideia e como que, na prática, quer dizer, o fundo, vamos imaginar que ele já está montado, capitalizado. Qual é o papel que ele desenvolve que resolve o problema do diagnóstico que vocês tiveram quando olharam esse benchmark? A ideia nossa é propor um comitê técnico que valide os conceitos das plantas de biogás. Porque o biogás, quando é que nem um poço de gás. A gente é um poço de gás sem risco exploratório. A partir do momento que você está produzindo esse gás, você tem uma molécula extremamente monetizável. Então, teu risco de crédito após a produção, quando começa a produção, é muito baixo, né? Dificilmente você vai parar de ter resíduo. Então, é muito mais uma questão de acertar o processo industrial e a tecnologia que você vai usar para produzir esse biogás. Tendo essa certificação, deveria ter pouco risco de performance, muito menos que um poço de gás, né? Então, a ideia é a gente associar isso com um comitê técnico que valide tecnicamente os projetos para que os investidores financeiros tenham conforto com a performance operacional dessa planta. Se eu entendi bem, então, seria um combinado de uma chancela e, ao mesmo tempo, uma forma de dar uma garantia de performance que pode ser relevante tanto para levantar os fundos, quanto também para o cliente final, uma distribuidora, alguém que vai fazer um contrato de longo prazo, ter o conforto que vai haver o delivery ali, né? A ideia dessa daqui é para garantir o financiador, mas acho que automaticamente o comprador do gás também vai ter muito mais tranquilidade, né? Foi aprovado no começo do ano pelo lab do CBI, estamos avançando, bastante gente envolvida, Ministério da Economia, BNDES, tem bastante, estamos tentando trazer ente privado. Um fundo garantidor desse privado nunca foi idealizado, então estamos tentando fazer algumas inovações de modelo de negócio.
E de fato, que o desafio é fazer biogás bem feito, ele tem um capex mais alto, né? Tem mais investimento por unidade de biogás produzida. Só que eu garanto confiabilidade e qualidade. E com isso eu consigo vender minha molécula mais cara. Então o retorno desse projeto é muito mais alto do que um projeto com baixa tecnologia e com um risco menor. Só que o financiador não entende essa necessidade hoje, né, de mais capex por unidade energética por resíduo processado. Sem contar o fator ESG, mas vamos deixar esse para o final aqui, porque esse é obviamente encantador o que o biogás faz, mas acho que é muito bacana realmente essa ideia do fundo. Dá para entender bem como ele é um indutor para, vamos dizer assim, a etapa da produção do biogás. Aí a minha outra pergunta é sobre uma das formas de consumo, que é a forma de frota, né, carro. E aí essa discussão é maior do que o biogás, mas passa até pelo carro elétrico também, mas como vocês enxergam aquela escala mínima no Brasil, um país de dimensão continental, até que ponto, e aí não estou falando nem das grandes empresas, o pequeno frotista, alguém vai ter a confiança, e aí, enfim, temos tantos casos no Brasil, até o velho Proálcool, que depois foi corrigido em tantas outras formas, mas como é que você enxerga esse desafio de passar ao consumidor final, ao usuário, e a quem toma a decisão de comprar o veículo, que já tem veículo sendo produzido, né? Isso não é o problema, para fazer essa migração e aí passar a usar o biogás como combustível para automóveis, né? Caminhão, etc. O que nós entendemos o biogás é uma excelente solução para o transporte pesado. A discussão de eletrificação é uma discussão extremamente importante. A gente pode talvez até falar um pouquinho sobre isso, mas assim, a gente vê o metano como sendo uma solução carbono neutra e competitiva hoje, com tecnologia disponível hoje, para descarbonizar o transporte pesado. E hoje é uma discussão, assim, a eletrificação, a gente está falando só de veículos leves. E a gente precisa de uma solução descarbonizada para o transporte pesado, né? O transporte pesado é uma emissão maior do que o leve. Então, isso é caminhão, isso é trem, isso é navio, como eu falei no começo da nossa discussão, né? Então, você tem uma solução praticamente carbono neutra, a preços competitivos e com tecnologia hoje. Então, hoje você pode ligar na Scania, que é uma associada nossa, e comprar um caminhão a gás com tecnologia produzido aqui em São Bernardo do Campo. Eu acho que é uma questão de oferta e demanda. Para frotas dedicadas, eu acho que é quase um no-brainer. Então, o agro, transporte de ônibus na cidade, você tem redução de emissões locais em 99,99999%, então NOx, SOx, frente ao diesel, mais uma descarbonização de 95%. E provavelmente uma redução de custo. E aí você ofertar no Brasil inteiro é uma outra solução. Então, a gente entende que o biogás ele tem que ser utilizado para esse transporte pesado. Em relação à eletrificação, só uma coisa que eu tenho que sempre porque eu gosto de deixar bem claro, que a gente tem que falar, uma coisa é a eletrificação, outra coisa é a eletrificação por bateria. Todo mundo associa automaticamente a eletrificação à bateria. E aí o grande desafio na bateria também é como que você tem densidade energética, como que você tem capacidade de armazenamento de energia, como é que você tem autonomia e velocidade de abastecimento e rede de distribuição de energia para abastecer esse monte de veículo. Isso seja para o veículo leve quanto para o veículo pesado, né? E aí, eu acho que tem soluções maravilhosas, inclusive estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil, de células de combustível, que podem usar etanol ou metano para a produção de energia elétrica dentro do carro e rodar, dispensando a necessidade de uma bateria muito menor. Então, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado em copiar soluções que estão sendo desenvolvidas para outros mercados, com outra densidade, com outra capacidade. A gente tem contas que o Brasil teria que dobrar a infraestrutura de distribuição de energia elétrica para abastecer um mercado 100% elétrico de veículos leves, né? Imagina ainda mais o veículo pesado. Então, assim, será que é prioridade do Brasil hoje, associado a uma crise energética que nós estamos vivendo, né? Uma expansão, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também, que eu gosto de falar que a expansão da energia elétrica do Brasil, na margem, era mais suja que a média atual. Você tem muito hidro, solar e gás entrando para dar segurança nesse sistema gás natural fóssil. Então, qual a intensidade? A gente tem que acompanhar muito o ciclo de vida dessa energia nova que vai ser consumida, né? Acho que esse é o segredo, é acompanhar com a análise de ciclo de vida para a gente ter certeza que estamos tomando decisões corretas no longo prazo de política pública. Aliás, falando em segurança, o
biogás tem a característica super interessante também, né, dentre outras, do armazenamento, que é uma das maiores funções hoje da abertura do mercado de gás. Essa capacidade natural aí, sem um grande investimento adicional de estocagem, também é um grande apelo aí do biogás, né? Acho que são 3 grandes atributos. Primeiro é previsibilidade de preço. Então, você ter térmicas que você pode vender corrigida IPCA, tem um combustível garantido por PCA, acho que abre corrigido por PCA no longo prazo, acho que abre muito espaço para muita coisa nova e pode tirar um monte de tensionamento, até político, que a gente tem no Brasil hoje. Tempos que a gente está vendo crise de preços de gás nos Estados Unidos e na Europa. Será que é o correto a gente estar exposto a preços spot, né, de gás? Então, é uma coisa a ser pensada. O segundo é a descarbonização e o terceiro é essa questão de armazenagem. A gente é uma energia elétrica renovável não intermitente que vem associada com uma bateria de 24, 48 horas de maneira muito barata. Então, despachável na hora que a gente precisa. Então, é extremamente complementar. Isso é uma visão de Brasil, né? Você fazer essa expansão baseada em solar e eólica e o biogás dando garantia e gerando a energia faltante na hora que está faltando. Quando você não tem sol, não tem vento. Essa é uma visão de Brasil que a gente enxerga. Ouvindo aqui todas as vantagens que você está narrando com relação ao biogás, no aspecto da previsibilidade, né, de fornecimento e de preço, a capacidade de interiorização desse fornecimento e da produção, o papel do biogás na descarbonização, ou seja, estou vendo aqui um ciclo completo. E isso me lembra que um tema que está bastante em voga hoje é o ESG, né? Queria que você comentasse como que o biogás se destaca dentro desses princípios que compõem o ESG. Eu gosto de brincar que o biogás é ASG, ou ESG raiz. Somos 100% ASG desde o início, desde a concepção. Nós damos destinação final e definitiva para resíduo, fazemos aproveitamento energético disso, transformamos passivo em energia e composto orgânico e adubo. O Brasil gasta um monte de fertilizante, dólar, trabalho, capital para produzir matéria orgânica e a gente acaba desperdiçando essa matéria orgânica, que é nada mais que fertilizante. A gente devolve isso ao campo em uma qualidade superior. Geramos uma quantidade de emprego maior por unidade de energia produzida que as outras fontes de energia. Geramos capital e emprego descentralizado, né? Quer dizer, geramos renda descentralizada e perto das comunidades locais. Nas grandes cidades, o biogás resolve parte da destinação de lixo, gera receita acessória para a destinação de lixo, uma destinação correta, e ainda podemos descarbonizar transporte pesado, ônibus e coleta de lixo. Um outro gás que entrou recentemente aqui no radar da transição energética é o hidrogênio, né? E também com promessas assim de se destacar em diversos desses aspectos que fazem parte dessa descarbonização e mudança da matriz energética para uma matriz muito mais renovável, sustentável. Tem, inclusive, alguns projetos assim, muito relevantes relacionados a hidrogênio sendo anunciados. O hub de hidrogênio no Porto do Pecém, acho que é o mais recente, tem mais destaque aqui no Brasil. Uma das rotas, como você sabe, uma das rotas tradicionais para produzir o hidrogênio hoje é através do gás natural, né? Na verdade, é a rota predominante no mundo. E que não é, por essência, não é renovável, porque usa-se o gás natural extraído dos campos. É possível, e aí eu acho que, fazendo aqui até um link com a primeira resposta que você deu, de que o biogás ele é possível inserir em praticamente tudo que o gás natural, ou tudo, né, que o gás natural é destinado hoje. Então, é possível, assumindo essa premissa, incluir o biogás no ciclo de produção de hidrogênio? Então, Fernando, o biogás, 95% do hidrogênio mundial hoje é feito com uma tecnologia chamada reforma de metano. Então, o que é isso? Basicamente, você cozinha metano, que é CH4, com vapor, a alta pressão e temperatura, numa tecnologia que é conhecida há 100 anos, e com isso você faz hidrogênio. A rota que, principalmente, os europeus estão advogando, fazer isso por eletrólise, que é você dar um choque de água elétrica na água, um choque elétrico, e desde que essa energia usada seja renovável, você vai produzir um hidrogênio renovável. Tem algumas dificuldades, a gente entende que tem desafios de fazer esses eletrolisadores desse tamanho que a gente precisa para essa transição energética, né? Em alguns momentos do dia, os europeus têm excesso de energia solar e eólica, então seria uma forma deles armazenarem essa energia.
E aí os europeus estão com isso querendo criar um mundo global, uma cadeia de suprimento global de hidrogênio verde. Nós entendemos que aqui no Brasil, dada a nossa escala de produção de biogás ou de metano renovável, nós poderíamos utilizar essa mesma infraestrutura de produção de hidrogênio cinza, que às vezes aqui no Brasil, dados os preços de gás caros, talvez estão até operando com capacidade ociosa, injetar biometano ou gás natural renovável nessa infraestrutura e com a mesma tecnologia conhecida há 100 anos, produzir hidrogênio verde. A gente identifica no Brasil uma capacidade de produção de 20 mil toneladas dia de hidrogênio verde, ou 7 milhões por ano. A meta global de produção de hidrogênio verde é de 70 milhões nos próximos, se não me engano, 20 anos. Então, o Brasil poderia hoje, com resíduos desperdiçados hoje, produzir 10% do hidrogênio verde mundial de maneira descentralizada. E o segundo ponto que é essencial a grande discussão é qual que é o energy carrier desse hidrogênio verde. Todo mundo está falando, vou fazer hidrogênio verde, aí eu vou fazer amônia ou vou fazer a metanol para transportar o hidrogênio, levar para outro lugar e voltar a fazer hidrogênio no ponto de consumo. Você já tem um metano renovável, você já tem o carrier de hidrogênio, então leva o metano, transporta o metano via GNL, numa infraestrutura já existente, produz o hidrogênio no local de consumo. Então, assim, você já é drop-in dentro dessa infraestrutura global e dessa tecnologia já existente, né? Então, por que não casar essas duas coisas? E aí, é isso que eu estava falando, desse anúncio no começo de setembro da Raízen Daiara, de produzir amônia verde no Brasil, que nada mais é que você produzir hidrogênio verde e fazer amônia a partir do hidrogênio. Então, mercados acontecendo hoje. Esse é um negócio que em 2023 está operando. Então, assim, acho que tem uma oportunidade gigantesca para o Brasil usar essa capacidade natural nossa de biocombustíveis. E o mais interessante é na hora que você leva isso para hidrogênio, porque tudo é hidrogênio no mundo, né? Daí você leva, só que você está levando isso para a molécula mínima, né? Etanol é hidrogênio, metano é hidrogênio, a energia vem tudo do hidrogênio, né? Então, na hora que você leva para a molécula mínima, está todo mundo na mesma base. Então, essa nossa capacidade da nossa bioeconomia, dessa capacidade da nossa produção do agro, que a gente tem no Brasil, que é única, é de integrar nessas cadeias globais. Alessandro, o papo está excelente, mas infelizmente a gente bateu o tempo aqui. Mas antes de encerrar, a gente sempre tem um momento que a gente reserva no final, que a gente chama de momento de diversidade e inclusão, onde nossos convidados aqui trazem para nós algum insight, algum fato, alguma ideia, uma história, qualquer coisa ele ou ela queiram contribuir com a questão da diversidade e inclusão. Então, passo aí para você contar algo para nós aí. A gente está adorando essa discussão que está tendo de diversidade e inclusão. Acho que é essencial, faz a gente pensar sobre um monte de coisa que, às vezes, infelizmente, a gente não dava atenção necessária. Ontem, no meio de setembro, a gente estava discutindo isso na empresa e aí surgiu a discussão do sucesso que foi o programa de trainee da Magazine Luiza, que foi um grande sucesso e muito mais a qualidade das pessoas, aumentaram de 10 para 30 a contratação, porque foi tanta gente competente e que tinha menos oportunidade, né? Então, acho que isso foi super legal. E a outra é, de fato, você dar espaço para as pessoas terem oportunidade e se sentirem à vontade de declarar suas preferências sexuais, né? Assim, e a partir que isso começa, e a gente é a empresa nossa, é uma empresa pequeno, médio porte, do interior do Brasil. Quando isso começa, isso vira uma naturalidade tão grande. A gente vê que, no fundo, a gente tem muita abertura e todo mundo, na verdade, quer que as coisas fiquem muito menos complexas. A gente precisa só começar. Eu acho que essa discussão é tão importante para fazer essa coisa começar, mas vira uma coisa assim, talvez a gente consiga fazer os problemas serem menos complexos do que eles são. Eu acho que esse é um pouco que traz à tona e a validade. E acho que talvez é o grande jeito de acabar com o preconceito e dar oportunidades iguais para todo mundo de fato. Muito legal esse seu depoimento, seja pelo projeto que a gente acompanha de perto aqui, seja também, acho que esse aspecto vamos chamar assim, interiorzão do Brasil, né? A gente sempre, quando enxerga um tema desse, um tema global, que vem tomando espaço no Brasil, fica aquela preocupação e aquela curiosidade de saber como isso está, falando em energia, chegando na ponta, né? Então, muito legal saber isso de você. Bom, queria agradecer, como sempre, muito legal o papo com você
e agradecer também o Fernando pela parceria aqui no episódio. Parabéns pelo trabalho. Esperamos aí que todos gostem e continuem assistindo aos demais episódios. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado, eu que agradeço, um grande prazer. Daniel, Fernando, parabéns pela iniciativa, com certeza um grande sucesso. Parabéns ao escritório Machado Meyer, sempre na vanguarda. Fernando, obrigado você também pela parceria, estamos aí logo em outro episódio juntos. Obrigado, Daniel, obrigado, Alessandro, até a próxima. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.